Boa noite a todos, retornando, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, na nossa última aula dessa semana. Para quem está chegando às vezes agora, os nossos estudos são terça, quarta e quinta, meia hora, das 7 às 7h30. Bom, ontem nós paramos na questão 317 do Livro dos Espíritos, falando ainda dentro do capítulo 6, que fala da vida espírita, né? O tema ainda é, e hoje a gente está finalizando ele, recordação da existência corpórea. Faltam só 2 questões para a gente iniciar o novo tópico dentro desse capítulo 6. Bom, na questão 318, Kardec vai perguntar: as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. A princípio, a gente poderia analisar essa questão apresentada por Kardec, assim como a resposta dos espíritos, dentro de um curto espaço de tempo. Vamos supor que eu desencarne hoje e eu faça a análise do meu modo de pensar, do meu modo de olhar as coisas e de sentir na espiritualidade onde eu chego, por um período de 20 anos, 30 anos. É mais ou menos como se eu pegasse e me analisasse hoje a Cristiane de 50 com a Cristiane de 20. E vejam que eu vou estar pensando na mesma personalidade. Basicamente, nesta experiência reencarnatória, a minha formação permanece sendo a mesma, os mesmos pais, o mesmo processo educacional, a mesma religião na qual eu fui orientada desde criança, mas, definitivamente, esse tempo de somente 30 anos, e mesmo no plano físico da matéria, acarretou profundas mudanças no meu minha forma de pensar, nas minhas reações, nas minhas ações, nos meus objetivos, naquilo que eu creio. Então, imaginem vocês, quando nós estamos falando de uma mudança mais significativa, na qual o espírito se despede de um plano vibratório, que seria o material, e adentra em novas experiências, na continuidade da vida, sim, mas já no plano espiritual. Nós já mencionamos aqui várias vezes que não há milagres, não há um choque evolutivo repentino. Assim como nós não viramos anjos quando morre o corpo físico, também não viramos demônios quando morre o corpo físico. Nós chegamos do lado de lá praticamente como somos. Mas é claro que as mudanças se farão. Eu acabei de falar que em 30 anos, no mesmo plano físico, eu mudei. Eu acredito que vocês também. Então, imaginem, daqui a 30, 40 e 50 anos, adicionado ao fato da mudança de plano vibratório, é claro que o espírito vai modificar o seu olhar. Muitas vezes as suas crenças. Vai superar muitas vezes preconceitos. Vai ter uma visão mais ampla da vida. Isso nós estamos falando de espíritos medianos. Já supondo que espíritos mais elevados também possuem um olhar mais elevado quando encarnados, mas que se estende muito mais quando eles desencarnam. Mas nós, espíritos medianos, também prosseguimos. A evolução é uma constante. Então, é claro que é muito compreensível. Muitas vezes, depois de um tempo relativamente significativo, familiares, às vezes encarnados, recebem alguma carta, alguma comunicação daquele que já partiu. E não são raras
Às vezes em que você ouve falar os familiares encarnados, nossa, mas a comunicação está tão diferente, será que é fulano mesmo? Parece que ele está tão melhor aqui. Nossa, mas ele era materialista, ele era ateu. Como é que agora ele está se comunicando conosco? Ele se deparou com a realidade da vida. Vocês gostariam, ou vocês pensariam que seria possível que ele continuasse ateu, se deparando com a continuidade da vida após a morte do corpo físico? É óbvio. Isso significou para ele uma modificação no seu modo de ver, no seu modo de avaliar a vida. Muitas críticas recebeu Chico quando ele iniciou as primeiras mensagens, os primeiros textos, psicografando o espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos havia feito parte da Academia Brasileira de Letras, era um escritor muito conhecido, mas também com um certo grau de ceticismo. Então, muitas das críticas se ativeram ao fato justamente dessa diferença de temas sobre os quais escrever. Para quem não conhece, as obras psicografadas pelo Chico, pelo espírito Humberto de Campos, e depois Irmão X, é o mesmo espírito, são belíssimas. Trazem contos, histórias lindas, principalmente sobre Jesus. Chico uma vez foi questionado qual era o seu livro preferido. E ele disse que dentro da literatura que ele havia psicografado, 2 ele elegia: Boa Nova e Paulo e Estevão. Paulo e Estevão foi ditado pelo Espírito Emmanuel e Boa Nova foi ditado pelo Espírito Humberto de Campos, Irmão X. Mas eu falei nele justamente porque você percebe a mudança de temática. Apesar de muitos críticos sérios e leigos, não espíritas, verificarem o mesmo brilhantismo, o mesmo toque, o mesmo dom de lidar com as letras de Humberto de Campos encarnado, com o espírito Humberto de Campos, Irmão X. Para quem não sabe, isso foi inclusive objeto de processo na justiça. A família queria possuir os direitos autorais das obras do espírito Humberto de Campos. E depois desse julgamento, no qual, de modo simples, nós podemos afirmar a vocês que a espiritualidade venceu, Humberto de Campos, então, passa a assinar suas obras através de Chico como Irmão X. Bom, mas é só para elucidar que é muito clara essa modificação. Isso, de nenhuma forma, desmerece o médium, psicógrafo, o mesmo psicofônico, porque é absolutamente natural, esperado, que nós, espíritos, nos modifiquemos. Vamos continuar. Na questão 319, que é a última desse subtópico, recordação da existência corpórea, Kardec vai perguntar: já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Respondem eles: isso se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Mais uma vez aqui, esta é uma resposta genérica para espíritos medianos um pouco mais conscientes da realidade da vida espiritual e da vida material. Nós precisamos recordar
que existem relatos incontáveis em livros e através das mensagens ditadas e faladas pelos espíritos nas reuniões mediúnicas. Da grande maioria deles, nem se aperceber da realidade da sua morte física. Isso se nós não pararmos para nos recordar de quantos espíritos são levados a permanecer dormindo no plano espiritual, porque nisso acreditavam quando encarnados. E aí vale dizer que algumas centenas deles reencarnam compulsoriamente, sem sequer acordarem no plano espiritual. Vejam sempre que o amor do Pai, do Criador, em relação a nós, é tão misericordioso que nunca o processo evolutivo do espírito será baseado na violência. Na violência e no sufocamento da consciência. Nunca. O seu despertar vem por você. Mesmo que seja através de uma palavra amiga, de uma orientação, mas que você se dê conta porque você já está preparado para se dar. Então, nós temos esta realidade de espíritos que permanecem desencarnados, ignorantes de que já viveram anteriormente. Muitos deles sequer se apercebem, não param para pensar, que já não estão mais no mesmo plano da vida. Complexo isso, né? Quando eu me deparei com os primeiros casos como esse, quando eu me deparei com as primeiras lições nos livros sobre isso, eu parei para pensar muito. Eu parei para pensar muito nessa compaixão de Deus para conosco. Quando não estamos preparados para a verdade, para a realidade, nós enxergamos somente o que quisermos. É por isso que Jesus fala aquele que tiver olhos de ver e ouvidos para ouvir. A nossa análise interfere na nossa compreensão. Quando nós quisermos compreender, nós compreenderemos. Quando não quisermos, a nossa própria mente, a nossa própria consciência nos protege, criando subterfúgios, mecanismos que nos fazem não nos apercebermos daquilo que nos circunda. É essa a realidade dos espíritos. E esse é o comentário que abrange a relatividade dessa questão e dessa resposta. Para espíritos medianos, um pouco mais amadurecidos no questionamento e na busca de compreensão sobre as leis da vida, passada aquela perturbação inicial do espírito desencarnante, ele vai constatar que se encontra em outro plano da vida. Que as coisas parecem relativamente diferentes. E ele vai buscar e vai entender o que está acontecendo. E gradativamente, conforme o seu amadurecimento, a sua evolução, ele pode ou não recordar-se do seu passado, até mesmo para reprogramar-se para uma experiência futura. Quando o espírito ainda é imaturo, às vezes apegado a conceitos religiosos, culturais, ele enxerga e entende aquilo que ele quer enxergar e entender. E Deus não os violenta por isso. Ele aguarda pacientemente. Vocês lembram daquele exemplo sobre livre-arbítrio, sobre determinismo, autonomia, que eu falo da mãe ou do pai com a criança de 2 e uma de 20? O espírito imaturo é ainda a criança de 2. Se ele não tem olhos para ver, ouvidos para ver, são benfeitores espirituais que o auxiliam na direção das suas experiências. Então, nem sempre nós podemos afirmar categoricamente. O espírito participa
da sua programação reencarnatória. Nós podemos, inclusive, afirmar que não são poucos aqueles que reencarnam compulsoriamente. Levam um susto e estão chorando como bebês novamente. Mais ou menos isso. E aqui a gente termina, então, esse subtítulo, Recordação da Existência Corpórea, e vamos iniciar a comemoração dos mortos funerais, questões 320 a 329. É interessante quando Kardec escolhe algumas temáticas e com elas os títulos. A gente pode supor que lá no século XIX isso fosse muito importante. Mas, na verdade, também é importante ainda hoje. Ainda hoje isso tem um significado para muitas famílias, para várias crenças religiosas nos países mais diversos do mundo. Então, vamos lá, as questões que Kardec preparou dentro dessa temática. Na questão 320, Kardec pergunta: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhes foram caros na Terra? Quer dizer, o espírito sente alguma coisa, aquele que já se foi, quando nós lembramos dele? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Bom, aqui, é claro, a gente tem que lembrar que essa lembrança tem que ser algo positivo. Então, se eu estou aqui pensando em alguém que já partiu, que eu muito amei, e que eu faço votos que esteja bem, eu oro a Jesus solicitando, rogando ao Mestre, que o ampare onde ele estiver, que ele esteja feliz, e envie para ele meus pensamentos, minhas lembranças de como nós permanecemos vivendo, como estamos bem, como fomos superando os desafios, como fomos enfrentando muitas vezes a dor da saudade, do distanciamento, os filhos crescendo, os netos crescendo, enfim, lembranças positivas, pensamentos gratificantes. O espírito do lado de lá recebe isso com alegria, com gratidão. Mas se eu tiver daqui e lembrar de alguém que já partiu, familiar ou não, com raiva, com ódio, com mágoa, lembrando dos erros que ele fez, das agressões que me fez e também as que eu fiz, ou enumerando mentalmente todos os defeitos que ele tinha, vocês acham que ele vai receber como esse tipo de pensamento? Como o espírito desencarnado vai receber essas emissões vibratórias? Porque pensar é emitir energia, vibrar. Então, é claro que nestas situações, o espírito, que é o foco, o objeto, ou o autor dos meus pensamentos desequilibrantes, rancorosos, amargurados, ele vai se sentir desequilibrado, menosprezado, aflito. E a forma como ele vai reagir a essas emissões mentais define também o tipo de relação que nós vamos ter. Nós vamos ter, não falei que nós tivemos. Por que eu estou falando isso? Não é assunto nosso, mas só para dar um gostinho para vocês terem consciência da força do nosso pensamento, das nossas lembranças, das nossas vibrações. Muitas vezes, quando eu penso mal, lembro-me mal de alguém que já partiu. Se esse espírito já me perdoou, se ele seguiu, ou se ele sinceramente pediu o meu perdão e encontra-se consciencialmente junto ao Pai Kit e vai refazer a sua trajetória, se propõe a novo aprendizado, a nova vivência na espiritualidade, ele se distancia de mim. Então, em relação a esse espírito que seguiu, cujo perdão já atuou, este espírito não vai se ligar a mim pelos laços de ódio que eu ainda cultivo. Ele pode até sentir estas vibrações desarmonizadas que eu envio, mas ele pode até mesmo nem chegar nele, dependendo de como e onde ele estiver. Por outro lado, se esse espírito ao qual eu estou enviando pensamentos e lembranças desequilibrados, se ele também se encontra em desequilíbrio no plano espiritual,
se ele também sente ódio, raiva, amargura em relação a mim, isso chegando nele ativa os mesmos sentimentos. E nestes casos, em quase 100% das situações, ele se liga a mim por laços de ódio. E aí, infelizmente, pode haver a ocorrência de uma obsessão, que inicia, vejam só, tanto de encarnado para desencarnado, quanto de desencarnado para encarnado. Porque, a princípio, a gente acha que a obsessão é só deles para conosco. Mas não. Nós vamos ter obsessão, que é essa sintonia vibratória negativa, influências negativas entre espíritos desencarnados, entre desencarnado e encarnado, entre encarnados e entre encarnados e desencarnados. O polo ativo pode se modificar, o passivo também. O que é real é uma influência negativa. Pensamentos negativos, lembranças negativas, rancor, mágoa, cobrança e ódio. Bom, continuando, Kardec na questão 321 pergunta: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Para nós, no Brasil, nós comemoramos dia 2 de novembro, né? Será que esse dia é um dia especial para os espíritos? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos? Kardec pergunta. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Ou seja, o dia 2 de novembro não tem um significado especial para os espíritos desencarnados. O que os chama é o pensamento. São as lembranças daqueles que aqui ficaram. Na linha A dessa mesma questão, Kardec ainda pergunta: mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Kardec ainda insiste. Então tá, eles são chamados pela lembrança, pelos pensamentos, mas o dia de finados não é um dia especial para eles virem aos seus túmulos? Nesse dia, em maior número se reúnem nas metrópoles, nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Mais uma vez eles falam, o dia de finados, por si só, não tem significado especial para os espíritos desencarnados. Mas, como ele é um dia que muitas vezes é tratado de forma especial pelos encarnados, que se dirigem em maior número aos cemitérios, onde lá oram, choram, se recordam daqueles que partiram, é mais numeroso o número de espíritos desencarnados que comparecem neste dia, chamados, atraídos pelo pensamento dos que deles se recordam, e não simplesmente porque um maior número de espíritos lá corre. Sob que forma aí comparecem? E como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que tinham quando encarnados. Ou seja, se todos nós fôssemos médiuns videntes, no dia de finados, e pudéssemos, comparecendo aos cemitérios, identificar cada um daqueles que foram atraídos pelos pensamentos e pelas lembranças de seus familiares que lá se encontram. Nós os veríamos como os familiares, como os encarnados se recordam deles. Não deixa de ser bonito. Aí você vai me perguntar assim, mas e se
Eu perdi alguém muito amado depois de uma longa doença. E ele estava um caco, já com uma idade avançada, seu corpo físico muito desgastado pela doença. Ele vai continuar se apresentando assim para mim se ele pudesse surgir na minha visão? Não. Via de regra, os espíritos, na medida em que se adaptam no plano espiritual, e são espíritos medianos, vamos dizer assim, buscando uma melhora, é natural que haja um processo de remoçamento. Eles remoçam um pouco. A maioria recupera a sua saúde e estaciona por um tempo na idade que lhes é mais confortável. Então, é por isso que nós vamos ver espíritos, mentores, instrutores, trabalhadores da espiritualidade, e os médiuns relatam, os livros relatam, fulano que aparentava cabelos brancos, né, mas muita força, uma energia muito grande, ou fulana que parecia uma jovenzinha de 20, 30 anos. Por isso, eles podem estacionar numa idade que lhes é conveniente para o trabalho e para o estudo que eles continuam realizando na espiritualidade. Isso, nós estamos falando de espíritos medianos já com uma relativa consciência, já num relativo processo equilibrado de permanência no plano espiritual. Em relação a espíritos inferiores, eles não atravessam esse processo de aformoseamento. Eles nem sempre ficam na mesma forma senil em que muitas vezes pereceram, morreram. Mas eles não aparentam energia, juventude, beleza, pelo contrário. Geralmente são vistos por médiuns em fisionomias mais carregadas, corpos físicos envelhecidos, muitas vezes acometidos de chagas, não raro de deformações, dependendo do grau da sua inferioridade, do grau da sua maldade, do grau da sua imperfeição. É a meritocracia. Vamos continuar. Na questão 322, Kardec pergunta: e os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Então, quer dizer, aqueles que são lembrados, que tem gente lá nos túmulos, eles lá comparecem, mas é aqueles que ninguém mais lembra. Eles também vão ao cemitério e ficam tristes? Que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. É claro que Kardec e os espíritos estão se referindo àquela forma generalizada que eu menciono, a espíritos medianos, já com relativo equilíbrio. Porque nós sabemos, de reuniões mediúnicas e de livros, que existe toda uma multidão de espíritos inferiores que ainda se prendem à Terra. E estes espíritos inferiores trazem ainda consigo muitos dos sentimentos que os homens encarnados inferiores também possuem. Inveja, ciúme, maldade, este sentimento de rancor, de vingança, de menos-valia. Mas Kardec aqui se refere a espíritos que já não se encontram mais presos à Terra, porque já não tem mais ninguém lembrando-se deles na Terra. E eles já seguiram o seu caminho, porque a vida continua. Nos planos espirituais, ela continua, não crescendo. Então, eles não têm por que se prenderem aqui, quando não há mais encarnados chamando-os com as suas lembranças e pensamentos.
É sempre que os espíritos desencarnados acorrem às nossas lembranças e chamados? Claro que não. Claro que não. Grande parte deles continuou a sua trajetória. Muitas vezes, visitando túmulos mais antigos, né? Nós trabalhamos lembranças, recordações, até mesmo daqueles que nós não conhecemos diretamente, mas que admiramos de alguma forma, admiramos a sua obra, o seu trabalho. E é claro que as nossas lembranças podem ir até eles como flores, como energias benéficas, de gratidão, de valorização, de incentivo ao espírito que fez algo bom ou de útil na Terra. Mas muitas vezes este espírito do qual nós nos recordamos já está experienciando em outros planos, inclusive pode estar reencarnado, por que não? Então, nem sempre as nossas recordações são atendidas dessa forma, quer dizer, eu pensei, pá, tá aqui. Até mesmo porque ele pode nem estar reencarnado, mas venhamos e convenhamos, eles têm, pelo menos os espíritos mais equilibrados, muito serviço para fazer. Ninguém está à toa. Mas as nossas vibrações, os nossos pensamentos podem chegar até eles. Como brisa, como uma gota de incentivo. Bom, aqui a gente termina por aqui o nosso estudo da semana. Na terça-feira que vem, 7 horas da noite, a gente volta dando continuidade na questão 323, ainda dentro desse tema, comemoração dos mortos e funerais. Eu desejo para vocês um bom final de quinta-feira. A Magda, minha querida, nossa, deve estar tarde aí, que bom ver você aqui. Grande beijo, Magda. Obrigada pela presença da Magda, da Denise, do Carlos, do Anderson e da Rose. Uma boa noite para todos vocês, um bom final de quinta, um bom fim de semana e até terça-feira que vem, às 7 horas. Grande beijo.